Uhum. Olá, boa noite, Cleimar, seja bem-vindo. Estaremos começando logo, logo, pontualmente, sem atrasos. Bom, eu vou me apresentar para quem já me conhece e não me conhece. Eu sou a pastora Diana, sou missionária do Mãos para as Nações em Moçambique, África. E para mim é um privilégio, né, muito grande estar participando aqui desse seminário de missões, Conferência Missionária ID Sem Fronteiras, que começou nessa segunda-feira e vai até o domingo com vários preletores e tem sido bênção. Quem está acompanhando, com certeza, tem sido edificado, como nós mesmos que estamos ministrando, estamos sendo edificados. E o tema desse seminário é Chamados para a Colheita. E a referência bíblica está em João 4,35, que diz assim: erguei os olhos para os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Tremendo, né? Então, falar de missões é falar da minha vida, na prática, realmente. Falar de missões é compartilhar também um pouco da experiência no campo. Eu já estou atuando como missionária há mais de 10 anos. E para mim, eu posso dizer, é um privilégio, é a minha vida, é a minha paixão e eu vivo para missões. Essa é a verdade. E quero começar a minha ministração junto com vocês, compartilhando, né, o tema que eu escolhi, que foi a obra missionária e parcerias, porque sem a parceria não acontece a obra missionária. E eu quero estar abordando esse tema. Quero começar primeiramente dentro do texto que é o tema do seminário, que está em João 4, do 31 ao 38, que diz assim: enquanto isso, os discípulos assistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cuidavam, não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Bom, como eu falei,
Aqui está assim, como a gente pode dizer, a ordem de missões, que nós chamamos muitas vezes de chamado sim, porque ninguém é obrigado, né? Nós temos a escolha, mas a ordem de Jesus de fazermos missões. E o que é missões? Podemos definir como a mais nobre das tarefas que Jesus, que o Pai, na verdade, nos comissionou a estar fazendo, né? É uma das mais nobres tarefas. A obra de quê? Da evangelização, que é anunciar o evangelho a todas as pessoas. A missões é muito, na verdade, o propósito de Deus para o mundo. O propósito de Deus para toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Em outras palavras, a visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja e o tempo de Deus é agora. Precisamos ter esse entendimento e entender que missões é o plano perfeito de Deus para a salvação do mundo. E o texto que eu acabei de ler antecede a ele a história do encontro de Jesus com a mulher em Samaria. Observem bem que Jesus está aqui falando para os discípulos de algo que os discípulos, na verdade, não estavam bem entendendo, né? Porque anterior a isso, essa mulher tinha estado com Jesus e eles não viram. Jesus saiu, né? Estava fazendo uma viagem da Judeia. Ele saiu da Judeia para a Galileia e passou por Samaria. Na verdade, essa passagem de Jesus por Samaria, esse encontro dele com a mulher samaritana, era preciso acontecer. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele fez essa viagem para encontrar com essa mulher. Porque esse encontro estava na agenda de Deus. Deus tinha esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus já tinha encontrado com ela, já tinha tido um diálogo, um confronto com ela e conseguiu atraí-la para si, conquistar o coração dela, ao ponto dela confiar e reconhecê-lo como seu Salvador, como Messias. E essa mulher sai dali testemunhando a respeito de Jesus. E através da vida dessa mulher, toda uma cidade foi alcançada. Então, aqui os discípulos não estavam a par do que tinha acontecido. Eles estavam no momento preocupados em saciar a fome física, principalmente de Jesus. Eles oferecem comida e ficam admirados porque que Jesus não está faminto e não está interessado na comida. A gente percebe aqui a diferença de interesses no momento. Os discípulos estavam interessados em saciar sua fome física. Jesus estava com outro propósito, outro interesse, que era realmente fazer a vontade do Pai. Então, com tudo isso, depois deles insistirem e até duvidar de que Jesus não estaria mais com fome, Jesus diz para eles: abram os olhos para os campos. Eles estão maduros para a colheita. Quer dizer, Jesus está tentando despertá-los a enxergar algo que no momento eles não estavam contemplando. E com essa frase de Jesus, nós aprendemos muito de que para fazermos missão, nós precisamos ter alguns princípios que nos despertem, que realmente nos conduza a exercer essa dádiva gloriosa de anunciar o Evangelho. Porque, na verdade, é um presente pelo próprio Deus a todo mundo, a todas as pessoas.
E com isso, eu quero pontuar algumas coisas que nós precisamos, como princípio, na missão ter. Por exemplo, dentro dessa frase aqui fica bem claro que Jesus diz para eles despertarem, abrir os olhos. Então, com isso eu entendo que nós precisamos ter visão. É preciso ter visão. Visão de que o mundo está perdido. O mundo jaz no maligno. O pecado é uma realidade concreta, visível e normal hoje. E isso nós precisamos enxergar, ser mais cuidadosos, perceptivos, né, sensíveis e enxergar que o pecado tem dominado verdadeiramente o mundo, que o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido, do pobre ao rico, do analfabeto ao doutor, do índio ao cidadão das grandes cidades. Precisamos ter visão que Jesus teve. Precisamos enxergar as pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser tocadas por Jesus. Essa é uma missão nossa, minha e sua. E por isso nós precisamos entender que a nossa visão precisa ser ampliada. E com isso nós podermos realmente avançar. O que acontece quando nós sabemos que 1.800 línguas faladas na África, nem 200 delas têm a Bíblia traduzida na sua língua? É terrível. Quando estudamos e vemos uma estatística de que 1%, um terço na verdade, um terço das línguas faladas no mundo ainda não tem a Bíblia traduzida. Isso é a gente abrir os olhos e perceber que realmente os campos estão brancos. Precisamos avançar e buscar de Deus uma visão espiritual para que consigamos realmente enxergar os campos à nossa frente. Existem cerca de 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. As falsas religiões estão crescendo. De 70 anos para cá, segundo as pesquisas, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo 165%, o budismo 145%, o cristianismo cresceu apenas 47%. Triste realidade. E o que nós estamos fazendo? Precisamos ampliar a nossa visão. Que nessa noite Deus esteja abrindo os nossos olhos espirituais. Que nós possamos ter uma visão de Jesus. Alcançar com o nosso olhar as pessoas que precisam ser tocadas por Jesus. Que precisam ser salvas por Jesus. Segundo, eu aprendo aqui nesse texto que nós também precisamos na missão de ter paixão. Olha no verso 34 que Jesus diz. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amados, a falta de evangelismo mais audacioso, mais eficiente, não depende do nosso conhecimento, das nossas teorias, não depende das nossas, como eu posso dizer, técnicas, né? Não, depende da nossa paixão. Precisamos nos apaixonar.
Assim como Jesus, ele aqui está falando de algo de comida. Você fala assim, o que tem a ver comida? Comida é um bom prazer, é uma referência para paixão. E ele deixa claro aqui que ele não está preocupado com comida, ele não está interessado em saciar a fome do corpo físico dele. Ele está interessado em fazer a vontade do Pai. Muitas pessoas, um exemplo, muitas pessoas buscam conhecimentos. Quantos crentes, né, com teologia, com PhD em religião, tanto título, né? Tanto conhecimento, tanta bagagem, atravessa o oceano, se preciso for, para ouvir palestras, seminários e buscar mais conhecimentos. Isso é errado? Não é errado. Não é errado. Mas, se a minha paixão for só buscar conhecimento, tá errado. Porque tem pessoas assim, exímios leitores, cheios de bagagem, de conhecimento, mas não atravessam a rua para falar de Jesus para o vizinho. Sabe por quê? Porque falta paixão. Paixão. Precisamos ter a paixão de Raquel, que dizia ao marido, dá-me filhos, senão eu morro. Se tivermos essa paixão de Raquel, nós vamos clamar ao Pai, dá-me filhos espirituais, Senhor, senão eu morro. Como tem sido o seu clamor por filhos espirituais? Como tem sido a sua paixão de buscar realmente adotar filhos espirituais? Precisamos de paixão. Com essa paixão, verdadeiramente, nós iríamos conquistar muitas pessoas. Então, que hoje também haja um despertar no seu coração, haja uma paixão avassaladora em falar do amor de Jesus, do plano de salvação, em ganhar vidas para Jesus, em conquistar filhos espirituais. Lembre-se, não é só de conhecimento e nem de metodologia que precisamos para fazer missões, mas principalmente de paixão. Vamos ter paixão por missões, como Jesus, que o seu maior interesse era fazer a vontade do Pai. Amém? Vocês estão comigo aí? Muito obrigado quem já está acompanhando. E continuando, além de visão, paixão, eu coloquei aqui compromisso. Vamos ver os versos 35 e o 38. Diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O 38 diz assim: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Observem bem. Um semeador, ele, quando tem o seu campo, né, que Jesus está aqui usando uma linguagem da agricultura, falando de campos, né, de trigo, de soja, sei lá do que, mas a referência que ele faz aqui é a pessoas. Esses campos de trigos prontos para colheita são pessoas prontas para serem evangelizadas. E quando um semeador, né, um agricultor, na verdade, tem o seu campo pronto à sua frente, com o produto, né, o grão já maduro para colher, ele tem 2 opções: ou ele colhe ou ele perde tudo. Então Jesus diz que os campos já estão prontos, já estão maduros. Então nós precisamos colher, porque senão eles irão se perder, apodrecer, morrer.
É disso que Jesus está falando aqui. E essa colheita é a evangelização. E essa evangelização, ela tem 3 características. Eu coloquei aqui. Ela é uma obra imperativa. Ele diz assim: eu vos enviei a ceifar. Então, eu e você, nós temos no mínimo 5 motivos para evangelizar. E o primeiro deles, sabe qual é? Que você precisa evangelizar, pelo menos para salvar a tua pele. Como assim? Imagina você que se alguém que você ama, ou conhece, ou trabalha, é um colega de trabalho, alguém do seu meio morre sem nunca você ter falado de Jesus para ele. A palavra de Deus diz que o sangue dessa pessoa nos será cobrado. Então você precisa evangelizar para salvar a tua pele, é um dos motivos. Segundo motivo, porque as pessoas estão perdidas. E diz a Bíblia que uma pessoa perdida é uma pessoa, é como se ela estivesse sendo queimada. E eu acredito que eu e você não passaríamos perto de um incêndio onde tem alguém sendo queimado e passaríamos sem fazer nada. Nunca. Quando nós evangelizamos alguém, é como se nós tirássemos essa pessoa de dentro do fogo. Arrebatássemos essa pessoa de dentro do fogo. Olha que importância. Você precisa evangelizar para salvar vidas de serem queimadas, de se perderem no fogo. Você precisa evangelizar para que Deus seja glorificado. Porque a palavra diz que quando um pecador confessa a Jesus como Salvador, há festa no céu. Na presença de Deus, anjos celebram, glorificam a Deus. Então, você precisa evangelizar para glorificar o nome de Deus. E nós precisamos evangelizar porque Jesus Cristo nos mandou, nos comissionou. Jesus Cristo nos ordenou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos motivos de sobra para precisar evangelizar. Saiba que você foi chamado, comissionado, um missionário. Todos os crentes em Jesus Cristo são missionários. E a evangelização, ela é uma obra intransferível. Intransferível. Sabe por quê? Porque a ONU não pode evangelizar, o governo não pode evangelizar, as ONGs não podem evangelizar, somente os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, salvos em Cristo, é que são responsáveis por isso, pela evangelização. Então ela é intransferível. Eu e você somos os responsáveis a esse papel. E a evangelização é uma obra inadiável. Como diz o tema, olhai para os campos e vede, eles já estão brancos, pronto para a colheita. Não dá mais para adiar. Não é tempo de demorar, de esperar. É tempo de avançar. É tempo de colher. Se nós não evangelizarmos, nós estamos fadados ao fracasso de alcançar o propósito de Deus aqui na terra. Porque o propósito dele é ganhar o mundo. Amém? E, além de visão, paixão, nós também precisamos investir.
Como assim? Como missionários, nós precisamos investir. Nós investimos toda uma vida. Mas também, como ceifeiros, como agricultores na obra do Senhor, nós precisamos estar atentos do que precisamos fazer para que isso aconteça. Por exemplo, o agricultor, quando o seu campo está pronto para a colheita, ele vai contratar empregados, pessoal, para juntos alcançarem o objetivo de colher todo o produto. Assim também somos nós. Nós precisamos, com os nossos olhos abertos, com uma visão ampliada, de avanço, nós precisamos formar grupos de pessoas que juntos são fortes. Nós vivemos essa experiência dentro do Mãos para as Nações. Pastor Calênio investe nisso, em ajuntar pessoas, ajuntar a igreja. Nós não temos placas denominacional, nós somos interdenominacionais, porque nós trabalhamos com visão de reino. Juntos somos mais fortes, juntos nós podemos alcançar muito mais. E é com essa visão que nós investimos o nosso melhor, o nosso maior tempo ou totalidade de tempo, vivemos em tempo integral para a obra. É o nosso investimento pessoal e também financeiro. Não há como se fazer nada sem dinheiro, sem finanças, né? Então, tem que haver investimento. O maior investimento que nós podemos fazer aqui nessa terra é em missões. Por quê? Todo e qualquer investimento em imóveis, em coisas materiais, isso tudo ficará como combustível para o fogo. Mas os nossos investimentos na obra missionária será para a eternidade. Serão resultados eternos. Você está entendendo o que é isso? Você imagina chegando no céu e encontrando alguém dizendo para você assim: ei, eu quero te agradecer porque você investiu para que eu estivesse aqui. Pela sua dedicação, pela sua oferta, pelo seu trabalho. Eu não sei pelo que, mas essa pessoa vai mostrar para você o que você fez para que ela estivesse ali também no céu, para que ela compartilhasse da salvação em Jesus. Imagina isso. Que tremendo. É só um exemplo para que você possa entender do que eu estou falando de eternidade, que o nosso investimento em missões, tudo que você fizer, tudo que você doar, tudo que você entregar, será eterno, para sempre. E você contemplará os frutos do seu investimento. E como eu falei, eu repito, todo e qualquer investimento contrário a missões, contrário à obra de Deus, ficará como combustível para o fogo. Vamos buscar parcerias, vamos buscar pessoas que estejam dispostas a investir na obra missionária. Falando de investimento, como o meu tema é missões e parcerias, eu agora quero abordar essa relação, porque não fazemos nada sem que haja a moeda. A moeda é necessária, o dinheiro é necessário, mas isso não é o principal, porque nós sabemos que quem nos garante é o dono da obra. É ele que nos garante. Não podemos nos amedrontar ou nos intimidar porque não temos dinheiro suficiente para determinadas coisas. Porque ele
entrega na nossa mão o suficiente, o necessário para ser feito o que Ele quer que seja feito. Acredite nisso. Acredite nisso. Mas não é por acreditar nisso que você também não tem que se mover, não tenha que ter atitudes. Você precisa sim se mover. Porque Deus já mandou, os recursos já existem. Nós só precisamos nos apropriar deles. E para isso, Deus te dará as estratégias corretas. E Ele te entregará na sua mão. Às vezes nem precisa de tanta estratégia, né? Então, a segunda parte da minha ministração é que eu vou falar de parcerias, né? Entendemos que a missão é o que há de mais nobre que Deus nos confiou para realizarmos aqui na Terra e que ela se faz com amor. Resumidamente, tudo que eu falei se resume na palavra amor. Porque quando fazemos em amor, nós temos paixão, nós temos entrega, investimento, tudo. E precisamos buscar parceiros. Porque como a própria palavra nos ensina, né, que missões é feita com os pés formosos daqueles que vão, com as orações preciosas daqueles que intercedem pelos missionários, pelos projetos, pela obra no campo, e com as mãos dadivosas daqueles que doam, que ofertam. Então, não se faz missão sozinho. Você não precisa se preocupar que não dá conta porque você é sozinho, de jeito nenhum. Sempre Deus colocará pessoas ao seu lado. E juntos faremos grandiosas coisas, né? E eu quero ler no livro de Filipenses 4, do 10 ao 20. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já tinham interesse, já se interessavam, mas não tinham mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Desculpem, a iluminação para mim aqui não está muito boa. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Vou ficar aqui. Então, essa carta, o apóstolo Paulo escreve fazendo um momento de tributo de gratidão a essa igreja de Filipos, na Macedônia, uma das primeiras igrejas que ele fundou nas suas primeiras viagens missionárias, em meio a lutas, a perseguições, a guerras. Ele implantou esta igreja. E esta igreja o amou de uma maneira e teve um entendimento e uma visão missionária tão profunda que mesmo o apóstolo Paulo saindo dali, porque ele continuou a sua jornada, né, de abrir igrejas, e essa igreja de Filipos se manteve fiel a ele,
contribuindo para o seu sustento, para ajudar na implantação de igrejas. Então, essa carta, ele faz uma referência de gratidão muito grande a essa igreja e de reconhecimento. É a coisa mais linda a gente ver isso, porque quando estudamos, vemos que ele abriu outras igrejas, mas nenhuma tinha esse perfil missionário, nenhuma teve esse cuidado com o apóstolo, como seu pastor, de cuidar do seu pastor como a igreja de Filipos. Então, quando ele escreve essa carta, ele já estava em Corinto, né? E lá ele tinha também já aberto outras igrejas, mas a igreja de lá era uma igreja problemática, uma igreja cheia de complicações, de dificuldades, e uma delas era não ter visão missionária, nem o sustento do apóstolo Paulo eles assumiam. Eles não tinham visão nenhuma missionária. E o apóstolo Paulo sofria com isso, porque com certeza não era o que ele ensinava, mas visão. A visão, ela precisa acontecer, nós precisamos desejar ter uma visão missionária, uma visão como a de Jesus, entendeu? Desejar essa visão, para que nós consigamos enxergar e não temer a investimentos e nem a nada, porque temos a certeza de quem nos garante. Então, falando dessa igreja de Filipos, quando Paulo recebe essa oferta de Epafroditos, né, enviadas pela igreja de Filipos, ele escreve com muito carinho essa carta de gratidão. E o que nós aprendemos aqui, com tudo que ele escreve, é tremendo. Eu pontuei algumas coisas aqui, por exemplo, alguns pontos importantes que nós vamos aprender dentro dessa carta. Por exemplo, a responsabilidade nossa como igreja, como instituição, pessoal, uma responsabilidade também pessoal de cada um, com missionários no campo. No verso 10 e verso 17. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele deixa claro aqui que essa igreja o sustentava, certo? E que esse sustento, ele não deve ser ocasional. O missionário no campo não tem necessidades ocasionais. O missionário no campo tem necessidades diárias. Então, a oferta, o investimento da igreja, estou falando de igreja, nós, pessoas, com missionários no campo, ela tem que ser constante, ela tem que ser perseverante e contínua, porque as necessidades dos missionários no campo, ela é permanente. Nós no campo, nós comemos, temos problemas de saúde, pagamos para viajar, vestimos e calçamos. Então, são necessidades como qualquer pessoa e elas são diárias. É interessante que hoje eu já falo disso, né? Já é a segunda vez que eu ministro um tema assim, falando de missões e toco nessa parte de sustento. Porque eu tinha muita dificuldade de compartilhar as minhas necessidades, de, vamos dizer assim, pedir ajuda da igreja para mim, pessoalmente. Eu tenho a maior facilidade de chegar num púlpito e falar da missão, do Bons para as Nações, de dizer tudo que precisamos para realizarmos o trabalho
com as nossas frentes, com as crianças e todas as nossas frentes de trabalho, quais as necessidades, eu sei pontuar e tudo. Mas quando falar da Diana, eu não tinha como fazer, não conseguia. Hoje eu já consigo falar, como eu estou falando pela segunda vez sobre isso. Então, as nossas necessidades, elas são diárias. Então, o sustento do missionário precisa ser uma responsabilidade constante da igreja e de pessoas que querem realmente adotar o missionário, ser digamos assim, um sustentador, né? Tem que ser constante, não eventual. Precisamos ter esse entendimento, que há uma necessidade constante. Então, eu coloquei aqui, esse sustento tem que ser metódico, suficiente e contínuo. Se resume nisso. A responsabilidade da igreja e de mantenedores que assumem compromisso com missionários, ela precisa ser metódica, suficiente e contínua. Amém? Bom, precisamos também entender que a igreja tem responsabilidade com o sustento espirituais nas tribulações do missionário. Como assim? O missionário no campo, ele enfrenta lutas, resistências, oposições, batalhas, enfermidades físicas e emocionais. Esses dias eu soube da história de uma missionária que está voltando do campo com um problema sério de depressão. E sabe por quê? Porque ela foi abandonada no campo pela igreja, que parou de ofertar, e ela não tinha outro mantenedor, era só a igreja. E ela tentou ficar ali sozinha, fazendo a missão e trabalhando, fazendo trabalhos, vendendo algumas coisas e tentando sobreviver com o fruto do próprio trabalho. Adquiriu uma enfermidade emocional gravíssima e voltou para o Brasil muito doente. Terrível, né? Mas esse é um dos casos. Então, nós precisamos de sustento espiritual, que é aquilo que eu acabei de falar lá no início, de que nós fazemos missões também com as preciosas orações dos irmãos que intercedem. Nós precisamos de intercessores pelas nossas vidas. Nós precisamos de intercessores os alvos que nós temos dentro da missão, as frentes de trabalho, os projetos. Então, nós precisamos de pessoas que nos sustentem em orações. Seja um intercessor. Eu acredito que todo missionário é intercessor. Você que está nos assistindo, você é um missionário. Talvez você seja só intercessor, um missionário intercessor. Talvez você não seja aquele que vai para a África, para a Índia, para fora do Brasil. Mas você é dos que fica segurando a corda para nós que estamos lá. Então, sempre em suas orações, tenha o nome dos missionários que você conhece e apadrinhos como filho, adote como filhos espirituais e alimente-os com suas orações, preciosas orações. Precisamos das suas orações. Amém? Tá dando para entender aí? Então, precisamos entender a igreja, as pessoas que ofertam em missões, precisa ter o entendimento que faz das ofertas ao missionário, as obras de missões, com um sacrifício vivo e agradável a Deus. Precisa ter esse entendimento.
Você não oferta só por ofertar, ou porque você é bonzinho demais, ou porque está sobrando. Não. Você oferta com um ato, uma ação de culto a Deus. A sua oferta tem que subir como perfume agradável a Deus. Isso se diz adoração. Então, precisamos fazer das nossas ofertas missionárias um sacrifício vivo e agradável a Deus. Saiba que quando você programa a sua oferta, quando você direciona a sua oferta no altar da igreja ou faz uma transferência, um depósito para determinado missionário, quando você faz a sua oferta, você está investindo em missões, fazendo um tributo a Deus. Precisamos ter esse entendimento. Todos esses gestos para ofertar, eles são gestos de adoração. Eles falam, eles louvam ao Senhor. Os gestos de oferta são gestos de adoração a Deus. Amém? Precisamos entender que nós não podemos esperar sobrar para ofertar. Porque Paulo deixa claro aqui que a igreja de Filipos, eles ofertavam não do que sobravam. Eles ofertavam mediante as suas necessidades. Era uma igreja pobre. Era uma igreja de poucos recursos. Essa igreja não esperava sobrar para ofertar na vida de Paulo. Ela ofertava porque ela era comprometida com o seu pastor. Amados, precisamos entender mais e mais que a nossa oferta, ela primeiramente, ela precisa agradar a Deus. Primeiramente, ela precisa agradar a Deus. Deus recebe como aroma suave, como sacrifício aprazível. Ele verdadeiramente se alegra. Ele se sente satisfeito, feliz com ofertas missionárias. Eu não estou desmerecendo as outras ofertas. É porque o nosso tema aqui é missões, ok? Então, você pode ofertar na vida de outras pessoas que não são missionários, você pode ofertar dentro da igreja, mas o que eu quero dizer para você é que toda oferta na vida de alguém dentro da igreja, em missões, toda ela precisa ser um tributo a Deus, precisa glorificar a Deus. Amém? Entender que o capital da igreja não é dinheiro, o capital da igreja é fé. Vivemos pela fé e cremos que Ele que é a nossa fonte e dele virá o nosso socorro. Amém? Nenhum crente, a observação que eu fiz aqui, segundo o apóstolo Paulo, por tudo que ele escreveu aqui, nenhum crente, por mais pobre que seja, está isento de ser um colaborador em missões. Eita! Então, eu e você não somos isentos de ofertar em missões. Eu e você, independente do que temos, nós podemos sim ofertar em missões. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 8, do verso 1 a 5.
diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo está ministrando aqui para a igreja problemática, para a igreja que não tinha visão missionária, para ver se, com isso, ele despertava a visão dessa igreja, para ver se, com isso, eles aprendiam o que é verdadeiramente ser fiel. E aí ele continua: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Essa era a igreja de Filipos. Por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O apóstolo aqui estava dando um testemunho edificante do que era a igreja de Filipos. E ele deixa bem claro aqui que essa igreja, apesar da pobreza, dava além do que podia e ainda faziam obras sociais. Eles atendiam às necessidades dos mais pobres do que eles. Vocês estão entendendo? A oferta, o investimento em missões não depende da nossa condição, da situação que estamos vivendo financeiramente. Eu vou esperar ter, ou quando eu puder. Não, independe disso. Eu e você precisamos ofertar em missões independente da nossa condição. Não somos isentos de contribuir. Nenhum de nós é isento de contribuir. Cada um dê de acordo com a medida do seu coração. Amém? A importância. Mas agora, aprendendo com essa igreja que era uma igreja missionária, era uma igreja que investia no trabalho social, era uma igreja misericordiosa. Eu também preciso entender como missionária que eu também tenho compromissos na missão. Quero falar aqui dos compromissos do missionário. As atitudes do missionário para com a igreja, para com as pessoas que são seus mantenedores, seus ofertantes, seus sustentadores. Nós também precisamos ter esse entendimento e essa responsabilidade em nos comprometer com essas pessoas. Como assim? Primeiro, ser grato, né? É o que nós aprendemos no verso 10. No verso 10 do capítulo 4. Ele diz que alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Tudo que é renovado é porque está sendo feito de novo, né? Então, ele deixa claro aqui, o apóstolo Paulo, a sua gratidão pelo interesse dessa igreja em contribuir com ele, em sustentá-lo, em estar junto dele, apesar da distância, da dificuldade e de tudo mais. Então, nós missionários no campo, nós precisamos reconhecer o que chega até nós e orar e agradecer e interceder pela vida de cada ofertante na nossa missão, na obra missionária de que fazemos parte. Precisamos ser gratos. Sem gratidão, o missionário está diante de fracassar. Sem gratidão, o missionário peca diante de Deus.
Então, vamos ser gratos por tudo que vem à nossa mão, por tudo que Deus tem nos dado, por cada pessoa que tem contribuído com o seu melhor. Não é valor, é entrega, é a porção de amor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que semeia na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo que chega na minha mão. Eu louvo a Deus pelo cuidado que várias pessoas têm comigo. É maravilhoso você ver Deus cuidando de você através das pessoas. Você vê as mãos de Deus estendidas para você através de pessoas. É tremendo isso. Então, precisamos ser gratos. 2, precisamos ter contentamento. Contentamento ultra circunstancial. Mesmo em situações difíceis, como Paulo se refere aqui no texto que nós lemos, que ele sabia passar fartura, escassez, ele sabia ter, não ter, sabia realmente agradecer a Deus, independente da circunstância e do momento que ele estava vivendo. Nós precisamos ter esse aprendizado e essa prática na nossa vida como missionários. Contentamento. Contentamento não é um dom natural. Não, é um dom de Deus em nós. Entendeu? É um dom de Deus em nós. Precisamos buscar esse contentamento. Que mesmo na dificuldade, que mesmo nas provações, nós estamos contentes, porque dentro de nós há uma paz que excede todo o entendimento, nos dá segurança e nos faz confiantes. Isso é contentamento. Contentamento não está na expressão de kkkkkk, não. O contentamento é algo de dentro para fora. É algo que só se resume numa palavra: paz. Você tem paz, você tem uma alegria indescritível, mesmo em dor, em sofrimento. Porque quando ele escreve aqui, ele não estava numa situação maravilhosa. Ele estava preso, ele estava sofrido, mas ele dizia: alegro-me grandemente, muita alegria. Muita alegria. Nesses últimos 20 dias, eu, pastor Calênio e pastora Valber passamos por uma situação, muitos de vocês conhecem, né? Que nós embarcamos para Moçambique, mas no meio do caminho não nos deixaram seguir viagem. Nos repatriaram, nos mandaram de volta, mas em momento algum nós ficamos tristes. Pelo contrário, a gente conversava, descontraía no aeroporto, porque a nossa certeza era que o Senhor tinha o controle de tudo ali. Parecia uma coisa terrível, tinha pessoas que estavam preocupadas conosco, passando mensagem aí, como é que vocês estão? Mas nós estávamos bem, porque nós sabemos em quem temos crido. A nossa segurança está no Senhor. E se nós fomos impedidos de continuar a viagem, foi porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, há um propósito. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, isso é contentamento. É não se deixar, se entregar às circunstâncias ruins, ao medo, à tristeza, perder a confiança, mas acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo, as coisas boas, as coisas ruins, desagradáveis, nós podemos, nós passamos. Sabe por quê? Porque o Senhor já levou sobre si.
já pagou o preço por todas as nossas dores, por todas as nossas lutas. Nós precisamos é nos apropriar delas, da nossa vitória, delas não, das nossas vitórias que foram conquistadas na cruz. Então, busque esse contentamento que vem do Espírito de Deus na sua vida. Que não importa a circunstância, você sabe que a vitória será sua, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Tenha contentamento. O contentamento, como eu falei, ele não é algo natural. Ele também, além de ser um dom de Deus em nós, ele é um aprendizado. Você precisa querer aprender, você precisa querer viver o contentamento. E aí sim, você vai conseguir. As pessoas vão ver em você a paz, a confiança que elas precisam ter. Amém? Então, o missionário também precisa ter uma confiança inabalável, né, em Cristo em toda e qualquer circunstância. Por isso, o contentamento ultracircunstancial. Paulo nos ensina que nós podemos todas as coisas no centro da vontade de Deus. Porque a gente fala, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas que estão no centro da vontade de Deus. Entenda, a sua força, ela não vem da sua saúde, ela não vem da sua idade, ela não vem da sua igreja, ela não vem do seu dinheiro, ela vem de Deus. A nossa força vem de Deus. Ela não vem de nós mesmos. Nós podemos sim, com essa força que vem do nosso Deus, vencer todas as coisas. Todas as coisas. Eu não sei o que você está precisando vencer, mas acredite, a força já está aí dentro de você e você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? O missionário precisa ter mais interesse no bem espiritual das pessoas do que no dinheiro que vem delas. Vamos ler o verso 17 do capítulo 4. Diz assim: Não que eu esteja preocupado, ou não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ei, Deus acredita na sua conta. Se você é um ofertante, se você é um parceiro, se você investe em missões, saiba que Deus está acreditando na sua conta, a seu favor. Você tem créditos. Você tem créditos. Que tremendo isso, né? Pois é. Deus está multiplicando a sua semente. Ele Lembre-se, Deus tem multiplicação ao bom semeador. Aquele que semeia pouco colherá, mas aquele que semeia muito colherá em abundância. Seja um bom semeador. Lance a sua semente e Deus estará multiplicando a sua sementeira. Precisamos de parceiros para a obra missionária. Eu tenho aprendido isso muito com o pastor Calênio e pastora Cláudia Guimarães. Eu vejo ela com a equipe que ela forma sempre nas viagens missionárias, né, para implantação de escolas. Ela leva uma equipe de professores para ter treinamentos e geralmente a equipe muda, né? Em um tempo vai uma, outro vai outras pessoas, mas ela está sempre mobilizando pessoas para estar fazendo parte da equipe.
Então, eu tenho aprendido muito com ela e com o pastor Calenho. O pastor Calenho também é uma pessoa que agrega muitas pessoas na missão. Ele tem esse entendimento, ele ensina isso para nós, de que podemos alcançar muito mais se nos juntarmos mais, entendeu? Se a igreja realmente juntar as forças em número de pessoas entregues, dispostas a se doar, a investir, a ser parceiro na missão, porque nós precisamos de todos os tipos de investimentos. E esses investimentos virão de você, da igreja, das pessoas que acreditam e que têm o entendimento verdadeiro do que é ser um missionário, do que é fazer missões, do que é ser um mantenedor, um parceiro na obra missionária. E nós precisamos. O missionário também precisa receber as ofertas com reverência cultica, no verso 19. Vamos ler? O verso 19 do capítulo 4. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Que tremendo, né? Essa parceria com a igreja. O missionário é abençoado. E ele abençoado, suprido, sustentado, fisicamente, emocionalmente, por essa igreja. Ele tem parceiros de confiança, ele tem realmente um suporte. Então, ele reconhece que tudo isso não é simplesmente para ele, não é para nós, mas para a glória de Deus. E é na nossa oração que nós clamamos e pedimos a Deus, como Paulo aqui, que ele roga a Deus por essa igreja, por essas pessoas que o ajudam, que o sustentam, que o mantêm e que são parceiras com ele. É essa mesma visão que nós temos que ter. Uma visão de reconhecimento com reverência cultica a Deus. Amém, irmãos? O missionário também tem suas responsabilidades. Quando você é um participante da obra, saiba que é para a glória de Deus. Quando você faz a obra, saiba que é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E eu peço que Deus continue realmente multiplicando a sementeira de cada parceiro na obra missionária. Que Deus continue ampliando a visão de cada um, para que nós consigamos enxergar os campos à nossa frente, para que nós consigamos alcançar pessoas com um coração pronto para receber Jesus como seu Salvador. Amados, que nesses dias o Senhor venha continuar falando aos nossos corações e nos ensinando o que Ele tem realmente para nos direcionar, nos conduzir e nos levar mais longe. Para que essas estatísticas aqui citadas, elas sejam totalmente mudadas. Que essa estatística de 47% de cristãos no mundo, ela seja multiplicada milhões de vezes. Que todas as seitas e religiões satânicas sejam abatidas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da evangelização. Vamos dar as mãos. Vamos realmente ser parceiros e caminhar na missão com a visão de multiplicação. Que possamos povoar os céus em nome de Jesus e contemplar os frutos de todo o investimento na eternidade.
É essa a palavra que eu deixo para você e para mim nessa noite. Eu quero agradecer a cada um que assistiu, que participou, e quero dizer para você, continue todos os dias até domingo. Observe os horários das ministrações e prestigie, assista, seja edificado. Nós contamos com vocês. O meu abraço, o meu agradecimento, e que nós possamos prosseguir para o alvo e completando a carreira, desempenhando a nossa missão de evangelizadores do mundo. Amém? Beijo grande. Fica na paz.